Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Darlan Souza. A ideia desse vídeo e outros vídeos que estaremos gravando para trazer mais informação, principalmente na área financeira e também na área econômica, beleza? Gente, nos últimos dias tem se falado muito sobre uma possível briga entre o mercado financeiro e as pessoas mais desfavorecidas do Brasil, conhecidas como os pobres, certo? Mas olha só, tem pessoas que vão lá no Twitter e dizem: ah, se o mercado financeiro está nervoso é porque de fato agora estão olhando para os pobres, o governo está olhando para os pobres. E aí temos a fala do nosso atual presidente que diz, né, o mercado financeiro é sem coração, não tem dó de ninguém. Como você está a entender tudo isso? E desde já lhe peço, já lhe faço um pedido, não é para você se inscrever no canal não. Deixe lá sua posição política, sua militância, e vamos entender melhor como tudo isso acontece sobre bolsa de valores, como atinge o cidadão brasileiro, da mais alto padrão até o padrão mais desfavorecido aqui do nosso país, Brasil. Vamos lá. Vamos entender o primeiro ponto, gente. Temos que entender que quando alguém tem um dinheiro e ele quer investir, ele quer ter retorno financeiro daquele. Ninguém em sã consciência vai colocar dinheiro em algo que não vai dar retorno, porque é queimar dinheiro, entende? Então, o que acontece? O investidor que compra ações lá na Bolsa de Valores, através de uma corretora, ele compra ações que é a pequena parte de uma empresa, certo? O qual qualquer pessoa pode comprar, eu, você, qualquer um, certo? Sendo rico ou pobre, pode ali criar uma conta na corretora e simplesmente comprar uma ação, certo? Então vamos lá. Olha só o que acontece. Quando alguém coloca o dinheiro lá em uma ação, é porque ele acredita que aquela empresa vai se valorizar ou aquela empresa vai ter lucros para poder pagar dividendos, que é um percentual do lucro para quem tem uma ação daquela empresa. Agora pense comigo, quando uma empresa não tem lucro, tem como ela pagar dividendos? Não. Quando uma empresa começa a não ter bastante receita, ela agora começa a ter dificuldade, você continua colocando dinheiro ali? Claro que não. Mas aonde entra o pobre e o mercado financeiro? Vamos lá, olha só. Todas as vezes que o dinheiro está fluindo, está tendo dinheiro, certo? Para as pessoas consumirem, comprar algo, o mercado financeiro está bem, porque é sinal que as empresas estão faturando e irão pagar dividendos para quem tem ações daquela empresa, ou simplesmente as ações de determinada empresa ou segmento irão valorizar-se, certo? E em outro ponto, se está tendo dinheiro, é porque também o mais pobre está tendo dinheiro para poder comprar algo e ele faz essa movimentação também juntamente no mercado financeiro. Não agora tendo uma ação, mas também consumindo como o rico também faz, certo? Agora, quando a nossa inflação está alta, como é o nosso caso, e nós não temos ainda uma âncora fiscal, o que acontece? Todo investidor fica com medo. Todo investidor fica com medo. Ele começa agora a tirar dinheiro de onde ele tinha aplicado, porque ele fica preocupado. Será que o novo governo vai de fato ali ter responsabilidade fiscal? E aí o governo fala o seguinte: ah, o mercado é sem coração. Na verdade, quem é sem coração são os governos, não somente o atual, como também os passados. Veja comigo, nesse atual governo teve um acréscimo de ministérios, certo? Não é simplesmente aumentar verbas para os ministérios. Tem toda uma equipe que precisa alcançar o Brasil inteiro. Então, há um dinheiro que vai ter que ser tirado de algum lugar, certo? E quem paga essa conta? Todos nós. Quando eu tenho que pagar essa conta, isso significa que aquele consumo que eu tinha antes já não vou ter mais. Ele vai ser menor, porque o meu dinheiro já não vai dar para comprar tudo aquilo que antes eu comprava.
E, consequentemente, as empresas que me vendiam um serviço ou um produto já não vão mais ter o mesmo lucro que antes. E como eles não vão ter o mesmo lucro de antes, eles também não vão mais empregar como antes. Eles provavelmente estarão fazendo cortes e demissões para conter os custos e, consequentemente, não vai estar pagando dividendos para quem está investindo naquela empresa. Então, toda vez, certo, que o mercado financeiro começa a se movimentar e alguns, o mercado está nervoso, é porque na prática quem vai se quebrar é todo mundo, não é somente o mercado financeiro, é quem perdeu milhões, certo, em ações, não, é quem está vivendo o cotidiano. Para você ter uma ideia, a maioria dos investidores da Bolsa Brasileira não são brasileiros, não são brasileiros. E aí nós temos outro grande problema, sabe qual é? Porque o investidor estrangeiro, ele traz seu dinheiro, dólar, e troca por real. O real é uma moeda desvalorizada, porém, quando começa a fazer esse câmbio, o real começa a se valorizar, porque está entrando muita moeda estrangeira, está sendo uma grande procura do nosso real, e quando começa a grande procura pelo real, o real começa a valorizar. E nós temos tido isso através de investidores que vêm para a Bolsa Brasileira. Ah, Darlan, mas o que tem a ver isso com o meu dia a dia? Tudo. Por quê? Quando uma empresa aqui no Brasil precisa comprar um produto, importar um produto, trazer de fora do país, eles pagam em dólar. Se está entrando muito dólar no Brasil através de investidores, é sinal que o real está se valorizando. Então, automaticamente, esse produto que vai ser comprado em dólar, ele vai ser muito mais barato, certo? Porque o real está muito mais valorizado, certo? Frente ali o dólar. Agora, quando esse investidor, que é estrangeiro, começa a ver tudo isso acontecendo no Brasil, essa despreocupação, certo, com o fiscal, o que acontece? Ele começa a tirar o dinheiro dele e ele precisa levar o dinheiro dele de volta para o país dele. E aí começa uma compra de dólar, certo? Ele tem real, porque ele tem transformado dólar em real para a comparação brasileira. Agora ele saca, ele tem real e precisa comprar dólar. Então, o que acontece? Ele começa a comprar dólar. Só que quando você vai comprar o dólar e há uma procura muito grande, o que acontece? Ele vai subindo o preço, vai subindo o preço, vai subindo o preço. Aí como isso influencia o mais pobre? Sabe quando vai comprar o trigo para fazer o pãozinho do dia a dia ali, para comer no café da manhã? Pois é, todos os produtos ali do pãozinho, muitos deles ali são produtos importados, que foi ter que comprar em dólar. Como o dólar está muito alto, automaticamente o produto fica mais caro. E aí afeta todo mundo. Então, quando você escutar alguém falar, se o mercado está nervoso é porque agora o governo está vendo pobre. Não, isso é uma baita mentira. Isso aí é um discurso de nós contra eles muito antigo, de que o rico não gosta do pobre e o pobre tem que meter o pau no rico e o rico tem que se lascar. Gente, pare com isso. Coloque sua cabeça no lugar. Sabe por quê? Porque políticos querem isso, que você faça isso mesmo, certo? Eles querem sempre tirar a culpa deles. Agora, vamos entender outro ponto. Você pode estar pensando, Darlan, mas se o problema é esse, é só imprimir dinheiro. Gente, aí entra outro grande problema de todos os governos, certo? De todos os governos. Toda vez quando você imprime mais dinheiro, você está desvalorizando a nossa moeda. Entende? Como assim desvalorizando nossa moeda? Nossa moeda perde o poder de compra. Quando eu era criança, quando eu ganhava R$ 1 do meu pai, dava para comprar muita coisa. Quando criança ali. Hoje, R$ 1 nem é mais cédula, é moeda, de tão depreciado que está. Certo? Hoje, o que eu comprava quando eu tinha 10 anos de idade, com R$ 5 não dá para comprar. Entende? Porque a moeda foi depreciada, foi empréstimo em dinheiro. Existe uma diferença muito grande em imprimir dinheiro e ter valor. Valor não se imprime, valor se constrói, certo? E isso daí muita gente não entende. E aí entra o ponto.
Quando um governo não controla as contas públicas, quando o governo não tem uma âncora fiscal, ele vai ter que recorrer a um financiamento, emitindo dívidas públicas, certo? Para grandes investidores, para poder conseguir dinheiro. Porque, por exemplo, o Brasil, a nossa carga tributária já é altíssima. Se falar de aumentar impostos, vai causar um rebuliço tremendo na população. Então, o que o governo faz? Ele emite dívidas públicas, certo? Ele vende ali, ele faz o leilão, por exemplo, do Tesouro Direto, e ele vai pagar a inflação mais um percentual, certo? Como fosse um prêmio para quem prestar dinheiro para ele e ele se financiar. Só que chega um momento que ninguém mais quer participar ou ter essa dívida pública, porque eles começam a ver que não tem como o governo continuar pagando aquilo. E aí o que eles fazem? Param de comprar dívida pública. E o governo agora entra em outro ponto. Eles precisam imprimir dinheiro. E eles dizem, olha pessoal, agora vocês que ganham, por exemplo, R$ 1.000, vocês vão ganhar agora R$ 3.000. De onde vem esse dinheiro? Ele foi impresso. Não foi gerado valor desse dinheiro. Foi apenas um papel impresso. E aí o que acontece? Aquilo que você comprava com R$ 5, provavelmente você vai comprar por 5 vezes mais. Madalã era 1.000 e agora ganha 3, só agora é 3 vezes o salário. Não, o cálculo não funciona dessa forma. Então é por isso que o mercado fica preocupado. Quando você vê o mercado financeiro agindo dessa forma, como ele tem agido nos últimos dias, é porque ele está preocupado com toda a sociedade, sim, e também com eles. Lógico, ninguém quer queimar dinheiro. Então, quando você escutar algum político, independente de qual partido ele seja, se você gosta dele ou não, e dizer que o mercado financeiro é sem coração, tenha em mente, quem é sem coração são os governos que não querem fazer mudanças. O Brasil precisa fazer uma reforma tributária, certo? Nossa máquina é muito cara, é muito pesada. Nós temos podemos dizer assim, diversos cargos que podem ser eliminados. Nós já gastamos muito, entende? E vamos continuar gastando pelo jeito. E o que acontece? O nosso dinheiro começa a ficar depreciado. Investidores saem do Brasil, há um desequilíbrio cambial, certo? O dólar começa a subir, vai estourar, e o real começa a desvalorizar. É isso que acontece, então não caia nessa falácia que dizem por aí, que se o mercado está preocupado, é porque o pobre agora está sendo visto pelo governo. Muita mentira isso, muita mentira. Se você pega os países mais envolvidos, aonde o pobre também tem muito espaço, são países aonde as bolsas de valores daqueles países estão bem, são saudáveis, porque há uma âncora fiscal. Eles sabem quanto podem gastar, quanto vão recolher, certo? Mas no Brasil, vocês estão vendo aí, querem aí fazer um estouro do teto, dizem que é loucura o teto. Gente, o problema não é o teto, o problema é quanto se gasta, entende? Não adianta você que um dia ganhou 1 milhão, exemplo, você ganhava R$ 1 milhão por mês. E aí você perde um emprego desse, de passar um emprego dos sonhos para muitos, né? E você agora começa a ganhar R$ 10.000 de salário. Só que você continua tendo esse gasto, certo? De 1 milhão. Qual o correto? Vender sua mansão de luxo, vender seu carro de luxo, ou você reduzir os seus custos diários? Com certeza reduzir os custos diários. E é isso que o governo precisa entender. Ele precisa reduzir, enxugar a máquina pública, certo? E não aumentar os gastos. O teto de gasto não é algo desumano. Desumano é o que é feito quando desviam dinheiro, certo? Da saúde, educação e de diversas áreas. Então fique esperto. Se você gostou desse conteúdo aí, inscreva no canal, certo? Deixa aí o seu like, coloque aí as notificações e com certeza nós iremos passar mais conteúdos como esse. Deixe seu comentário também, porque eu quero entender o que você acha e se esse vídeo aí sumou com você com alguma coisa. Não sumou nada, deixa lá para comentar. Pai, esse teu vídeo foi uma porcaria. Foi legal o teu vídeo, pô. Comenta lá.
Um forte abraço, que Deus te abençoe e lembre-se, você é uma pessoa muito inteligente, certo? Não se deixe levar por comentários políticos de pessoas que você tem uma certa apreciação. Seja independente, tenha um pensamento equilibrado e com certeza, independente do governo que estiver, você vai avançar na vida. Valeu? Tamo junto.